Um grupo de ministros entrou numa sala, parou diante de uma pintura e fez o sinal da cruz. Não por educação, por medo. Isso aconteceu em 1891, quando os ministros do príncipe Ferdinando da Bulgária viram essa obra pela primeira vez. Dizem que a partir daquele dia, sempre passavam por ela e repetiam o mesmo gesto. Nenhuma palavra foi dita, mas todos entenderam a mesma coisa. Essa pintura não mostrava um crime, não mostrava violência, não mostrava sangue. Mesmo assim, aterrorizou um governo inteiro. Nesse vídeo, vamos tentar entender por que essa pintura causou tanto alvoroço na época. E isso levanta uma pergunta incômoda. O que uma pintura precisa mostrar para assustar homens acostumados com guerra, fome e morte? Esses ministros não eram ingênuos. Eles administravam poder, assinavam decretos, decidiam destinos. Ainda assim, diante dessa imagem, reagiram como crianças diante de algo que não sabiam nem nomear. Porque existem imagens que não ameaçam o corpo, ameaçam a certeza. E um governo pode sobreviver a inimigos externos, mas ele não sobrevive quando começa a desconfiar do que existe dentro. Essa pintura não grita, ela observa. E isso é muito mais perigoso. O que vemos é simples. Um homem sentado, nu, imóvel. Ele apoia a cabeça com uma das mãos. Seu corpo levemente inclinado para frente. Nada acontece. E é exatamente isso que incomode, talvez. Não há ação, não há movimento, não há fuga. O medo não está no que ele faz, está no que ele pensa. Agora, talvez alguns já conheçam ou imaginem quem seja essa figura da pintura. Essa pintura se chama Lúcifer. Foi pintada em 1890 por Franz von Stuck. Não um diabo gritando, não um monstro em chamas que estamos acostumados a ver. Mas o anjo caído, em silêncio, pensando. Franz von Stuck viveu no final do século XIX, em Munique, uma época obcecada pelo mundo interior, pelo desejo, pela culpa, pela alma. As obras de Franz von Stuck da última década do século XIX pertencem a um movimento simbolista e refletem seu interesse pelo mundo interior. Um tema comum em Stuck no simbolismo em geral era a femme fatale, a mulher perigosa. Entre essas pinturas simbolistas estão Lúcifer e o Pecado, sendo essa última uma das obras mais emblemáticas do simbolismo alemão. Enquanto a arte acadêmica ainda pintava heróis e cenas desconfortáveis, o simbolismo queria mostrar aquilo que não se vê, aquilo que corrói por dentro. Stuck não estava interessado no inferno, estava interessado na mente. O simbolismo surge exatamente no momento em que a Europa começa a desconfiar da razão absoluta. A ciência avança, a religião perde espaço, as cidades crescem. Mas algo começa a dar errado por dentro. Ansiedade, desejo reprimido, culpa. Pulsões que não encontram nomes. Antes de Freud explicar a mente, os artistas já estavam pintando. E Franz von Stuck fez algo radical. Ele não representava o mal como força externa. Ele o representa como consciência isolada, um ser que pensa demais, um ser que lembra demais. Isso não é teologia. É pura psicologia antes da psicologia existir. Agora observe o corpo. As pernas pressionadas uma contra a outra. O tronco levemente inclinado. O braço direito é torcido para trás, numa posição estranha, quase antinatural. Ele não está relaxado. Ele está contido, pensando. A pose lembra O Pensador, de Auguste Rodin. E embora Rodin tenha criado a primeira versão dessa famosa escultura uma década antes, é improvável que Stuck a conhecesse, já que ela só receberia reconhecimento público bem mais tarde. O braço toca algo que não fica claro na pintura original, mas fica claro nos estudos e nessa gravura feita pelo artista. As asas. Lúcifer toca as próprias asas. As asas que não levam mais a lugar nenhum. As asas não estão abertas. Não estão em posição de voo. Elas estão dobradas, contidas, quase inúteis. Isso muda tudo. Lúcifer não perdeu apenas o poder. Ele perdeu sua função. Ter asas e não poder voar é pior do que nunca tê-las tido. É a punição perfeita para alguém que lembra exatamente do que era capaz de fazer. No fundo da pintura, uma fonte de luz estranha, uma espécie de lua crescente. Essa luz ao fundo nunca foi explicada pelo artista. E isso não é descuido, é uma escolha. Alguns veem uma lua,
outros um olho, outros uma lembrança. Ela não aquece, não guia, não salva. Ela apenas está lá. Como certas ideias que não desaparecem, mesmo quando tentamos esquecê-las. Talvez essa luz não venha de fora da cena. Talvez venha da memória, fria, distante. Ela não ilumina o corpo, ela observa. Talvez não seja o inferno, talvez seja a lembrança do céu. E nada é mais cruel do que lembrar exatamente de onde se caiu. Adoraria saber o que você acha que isso significa. Deixe sua opinião nos comentários. Sabendo disso, o olhar muda. Os olhos amarelados de Lúcifer não nos ameaçam mais. Eles não pedem nada. Eles não imploram. Eles aguardam. E isso explica o medo. Porque um ser que perdeu tudo, mas ainda lembra de tudo, é ainda mais perigoso. Pesquisando sobre o paradeiro dessa obra, descobri que o príncipe Ferdinando da Bulgária, antigo proprietário de Lúcifer, certa vez disse a von Stuck que o pintor havia aterrorizado todo o seu gabinete. Eles ficaram tão assustados com a visão da pintura pendurada na parede que se sentiam obrigados a fazer o sinal da cruz sempre que a viam. Uma história que presume-se von Stuck repetia com muito prazer. Quando os ministros do príncipe Ferdinando fizeram o sinal da cruz diante daquela pintura, não estavam reagindo a um símbolo religioso. Eles estavam reagindo a uma ideia. A ideia de ressentimento, de inveja, de consciência. Governos conseguem sobreviver enquanto conseguem controlar narrativas, mas não conseguem controlar imagens que falam direto com a mente. Essa pintura não podia ser desmentida. Ela não podia ser desautorizada, não podia ser ridicularizada. Ela apenas existia, e obrigava quem a via a encarar algo realmente desconfortável. Talvez o medo nunca tenha sido do diabo. Talvez o medo fosse reconhecer ali uma emoção humana demais, próxima demais, possível demais. A sensação de quem caiu lembra exatamente de tudo, a espera. É por isso que essa pintura não envelheceu. Porque governos ainda temem ideias silenciosas. Não slogans, nem protestos barulhentos, mas imagens que fazem as pessoas pensar sozinhas. Uma ideia que não pode ser combatida é mais perigosa do que um inimigo declarado. E talvez os ministros tenham entendido isso antes de todo mundo. Eles não temiam o diabo de fato. Temiam que aquela imagem poderia despertar em quem passasse tempo demais olhando para ela. Lúcifer não ameaça, não acusa, não age. Ele pensa, ele encara. E talvez o verdadeiro terror dessa pintura não seja religioso, mas político. Porque depois de ver, não dá mais para fingir que não sabe. Não se esqueça de deixar o like se achou o vídeo interessante. E se inscrever para não perder o próximo. Até breve.